Olá, meu nome é Júlio, eu sou sócio-diretor da Rever Tecnologia e estamos aqui hoje com o Dr. Marco Aurélio. Marco Aurélio é sócio-diretor da Policom Consultoria Contábil. Nós já atendemos a empresa dele há 20 anos e o tema de hoje, o assunto é: minha empresa foi invadida. E agora? Dr. Marco Aurélio tem algumas perguntas aí a fazer, curiosidade aí nesse assunto tecnológico. E posso chamar o senhor de Marco Aurélio? Oh, perfeitamente, então, Júlio, perfeitamente. Tá ótimo. Então, doutor Marco Aurélio, quiser fazer algumas perguntas aí referentes a esses assuntos aí que mais está envolvendo hoje, principais mídias, notícias, né? Isso. Qual que seria a maior preocupação do empresário hoje? Qual que seriam as suas perguntas nessa parte? Eu agradeço o convite, Júlio, realmente Eu que agradeço por ter vindo. Isso, é prazeroso poder debater, questionar, a gente tentar trazer esse assunto sempre à baila, né? Por quê, Júlio? Você comanda uma empresa, né? Você tem lá N funcionários, clientes, você tem arquivos, você tem todo mundo despejando em cima de você uma responsabilidade, seja pela guarda dos documentos, seja por fornecer arquivos, impostos e o que valha. Júlio, e isso eu tenho que falar e não escondo. Ok. Nossa empresa foi invadida. Ok. Júlio, o que foi feito na época? Depois eu vou entrar em mais detalhes, mas eu queria saber o que foi feito e quanto dos arquivos nós perdemos e o que por acaso nós comprometemos nossos clientes. Legal. Primeiro, se a empresa foi invadida, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Né, mas ela foi. Foi invadida. Então, foi invadida. Então, nós temos as ferramentas para detectar como é que surgiu essa invasão. Né? Então, através das ferramentas que a gente utiliza, seja no Firewall, seja no antivírus, essas ferramentas vão nos dar recurso para ver primeiro o que aconteceu. Por que o Firewall? O Firewall ele controla o que entra e o que sai da dentro da empresa. O que é um Firewall? O Firewall, não tem aquele roteador que todo mundo tem em casa, que controla a internet? É um roteador? O roteador é que tem o modemzinho lá da internet, tá, que roteia a internet. Isso, vamos falar bem claro mesmo. Então, esse roteador na sua casa, ele controla lá a sua internet, só que ele não tem um filtro, né? Ele tem um firewall, vamos dizer assim, um bloqueio, lá tem uma restrição da operadora do que trabalha lá na sua casa. Só que quando a gente fala numa empresa, a gente tem um firewall, tem um hardware, um equipamento corporativo. É ele que vai controlar realmente tudo que entra. Ele faz o filtro das informações do que vai sair, do que entra. Exatamente. É esse firewall que você controla o que você quer que os seus colaboradores acessem ou não. Por exemplo, você não quer que o colaborador seu, que trabalha lá no financeiro, fique acessando YouTube, Facebook, né? Porque ela não é do marketing. Então, esse é o papel do firewall, ele controla o filtro de conteúdo. Mas eu recebi um link aqui e aquela coisa, né? O funcionário recebe um link do Bradesco, mas ele nem tem a conta no Bradesco, o que ele faz? Ele clica naquele link. Então, a primeira porta é essa, ele está clicando uma coisa que não era para ele clicar. E aí, se você não tem um firewall para bloquear esse tipo de acesso, o antivírus, por que o antivírus? Porque se tiver algum arquivo malicioso, ele vai bloquear aquela ameaça, né? E, claro, depois tem o backup, né? Então, isso se chama camada. Você coloca a sua empresa, a camada 1, 2 e 3. Vai acontecer de quebrar a camada? Claro que sim. Mas na hora que essa camada for quebrada, a gente tem a segunda, tem a terceira. Mas de curiosidade, lembro da época, houve a invasão. Ok. Com 2 camadas, 3 camadas, Perfeito. 4 camadas. Perfeito. É isso que eu queria entender. Legal. Se com tudo isso que nós já investimos, com tudo que, desde firewall, filtros ou o que valha, houve a invasão, mas e o risco que nós corremos e o que não corremos? É isso que eu queria Quando saber. ocorre a falha, quer dizer que uma das camadas foram quebradas e precisa ser corrigida aquela falha, seja por software ou hardware. Corrigimos. Ok, identificamos como é que surgiu o ataque, de onde partiu, de qual foi a máquina. Feito isso, nós temos o backup. Neste caso, quando aconteceu com a Policom, dados não foram vazados, porque o nosso tráfego pelo firewall, ele diz, não teve arquivo saído da empresa, porque é bloqueado. Porém, o arquivo que foi executado dentro da empresa, foi lá e criptografou os arquivos. Quando fala criptografar, é aquele arquivo que chama ransomware, que ele pede resgate. Porém, não tivemos prejuízo. Porque nós acionamos o nosso sistema que chama PCN. O que é o PCN? É o Plano de Continuidade de Negócio. E aí a gente aciona o backup, vê quando que teve o ataque. O backup foi 10 horas da manhã.
Qual que foi o último backup? Tem o backup da 9 horas da manhã, ou tem o backup de um dia à noite. Então, você quer me dizer, então, que não adianta, eu posso, por mais que eu queira investir em antivírus, né, não existe a magia do antivírus, porque ele pode ser o antivírus mais atual que eu tiver. Isso. Agora não consegue impedir a invasão. O ataque, ele vai ocorrer, com qualquer empresa. O ataque existe. Você só tem que estar preparado para quando ele acontecer. Mas então eu não preciso mais assinar nenhum antivírus? Pelo contrário. Pelo contrário. Na Polycom, pelo menos na Polycom agora, a gente já melhorou muito isso. Né? Isso aconteceu no passado. Né? A gente já tinha ferramenta para lidar com o ransomware. Hoje a Polycom ela trabalha com uma tecnologia chamada EDR. O que é o EDR? Ele está acima do antivírus. O EDR ele trabalha com inteligência artificial. São 8 motores de inteligência que não dependem de assinatura como um antivírus comum. Que você depende de assinatura, ou seja, alguém tem que se dar mal para poder criar a vacina. Com o EDR isso não acontece. Então você quer me dizer que hoje as ferramentas elas estão monitorando diuturnamente o que está acontecendo? Isso. Mas mesmo assim a invasão pode ocorrer? Pode. O ransomware, que é esse vírus mais temido hoje, ele está evoluindo. Né? Mas as tecnologias têm que evoluir junto. Está parecendo o Covid? Nós estamos agora... Tem as variantes. Você sabia que o primeiro ransomware que surgiu foi na década de 80, mais preciso, em 1989? Não é da minha época. Foi em 89 que por Joseph Pop, se eu não me engano. Esse criador, que ele criou esse ransomware, ele criou, mas não tinha como ganhar dinheiro com isso, né? Porque como é que é pedir resgate? Aí, olha só, em 89, em 2005, surgiu o primeiro ransomware moderno. Só que ainda, né, mesmo aumentando a tecnologia, não se dá para ganhar dinheiro com isso. Agora, em 2008, surgiu o Bitcoin. Já ouviu falar em Bitcoin, Marco? Sim, Bitcoin é aquela criptomoeda. Na verdade, sim, o Bitcoin não é o vilão da história, tá? Bitcoin é uma ferramenta. Tá, só isso que você frisou. Exatamente. O Bitcoin não é o vilão. Porém, por ser uma moeda irrastreável, não dá para você rastrear a moeda, os criminosos viram uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Então, olha só, Bitcoin em 2008 tinha um valor lá, seja de R$5, R$10 e tal. Em 2017, o Bitcoin estava custando $13.600 em 2017. E aí que surgiu o ransomware mais famoso e mais temido, que foi o WannaCry. Esse ransomware, ele infectou 200 mil dispositivos. Porque... O que você fala em dispositivo? Dispositivo, digo computadores no mundo inteiro. Ah, tá, aleatoriamente. Aleatoriamente. E por onde? Existe uma falha chamada falha zero day. Essa falha zero day é quando você tem uma vulnerabilidade num sistema operacional ou num aplicativo, só que ainda não tem correção para aquela falha. Foi o que, volta e meia, a gente vê a matéria. O Windows tem que corrigir, que tem uma falha no sistema em que ele consegue verdade, entrar. Sempre vai ter que fazer atualização, sempre. Não tem como parar isso. E isso é desde a atualização de software, de antivírus, até do aplicativo que você usa. Usa aqui o Google Chrome, mas tem as atualizações de segurança. E o que evitou, na época, de que a Polycom não parasse, vou dar um exemplo, eu vi na mídia, né? Foi a Renner, né? Foi a última que saiu na mídia. Sim. Mas tivemos JBS, tivemos a Petrolífera, tivemos N empresas, né? Ótimo. Veja, claro, nós fazemos aquilo que nos é possível dentro da nossa capacidade, mas eu fico imaginando. Eu não tenho, claro, o tamanho de uma JBS ou de uma Renner. Poxa, mas eles invadiram, né? E tanto que a Renner parece que ficou 2 ou 3 ou 4 dias fora do ar. Eu fiquei imaginando, a Polycom até pode ficar um dia fora do ar e tal, mas eu não consigo ficar 3, 4 dias. Por quê? Imagina, eu tenho um monte de imposto para entregar, vencimentos. Sim. Imagina as multas que eu estou sujeito, né? Imagina, tem guias de imposto de 300, 500, até o de R$1 milhão. Pô, nós estamos falando de 100 mil, 150 mil para um cliente ou outro. Então, o que ocorreu na época que a Polycom não correu esse risco. Isso que sempre, por mais que se me responda, né, eu sempre ainda eu gosto de me tranquilizar. Tá certo, tá certo. Por isso que eu gostaria que você explicasse novamente. Se você for perguntar hoje para as empresas que sofreram um ataque,
que são muitas que aparecem. Sim. Mas estão se negociando no resgate, né? Se você perguntar para todas as empresas que sofreram ataque se elas tinham backup, a resposta vai ser a mesma para todas, tinham backup. Aí você fala, peraí, se tinha um backup, então por que estão recuperando dados? Porque além do backup tem que ter uma gestão, tem que ter uma estratégia. Não adianta, a minha empresa, como todas as empresas que eu vejo, tem um backup. Cadê o backup? Aquele HDzinho externo que está espetado lá. Então quer dizer que se tiver um assalto, tiver um furto, levou o servidor e leva o HD junto, o backup vai embora. Agora eu fiz na nuvem. Na nuvem. Mesmo na nuvem, não isenta você de ter um antivírus, de você ter um backup. Tem que ter também, tem que ter tecnologia. E até o EDR, como eu te comentei no começo. Tá. E agora na Polycom, uma coisa é backup, outra coisa é recuperação de desastre, que é disaster recovery. Júlio, meu servidor aqui perdeu um arquivo, eu vou lá no backup. Não, foi perda total, né? Desde um furto ou um vírus que criptografou tudo. O que o disaster recovery faz? A diferença do backup. Ele restaura o sistema operacional completo, todas as credenciais daqueles usuários. Imagine você ter que cadastrar todos os usuários, permissão de acesso. É por isso que o impacto da Polycom foi em 2 horas a Polycom estava no ar. Né? E em 20 anos, quando que você ficou assim? Não, 1 semana sem dados, sem que a empresa parada. Nunca aconteceu. É inimaginável. Não dá. Então, por isso que essa dúvida, e claro, não sou só eu, todo e qualquer empresário, porque você tenta medir investimentos nessa área, que nem... Poxa, atualizo o antivírus, tá? Mesmo atualizando, não estou salvo. Eu atualizo os backups, e mesmo atualizando os backups, eu não estou salvo. Qual é a verdadeira segurança que eu, por exemplo, eu falo de mim, né? Eu lembro que desde o início do escritório, inclusive nós, lá quase 30 anos atrás, inclusive nós sofremos um furto dentro da empresa. Né? Certo. O que nos salvou desse furto? Que é isso que me trouxe à cabeça. Nós pagávamos, na época, monitoramento. Então, tinha uma empresa, né, que tem do alarme, tem N sistemas, mas que ela monitorava. Por quê? Eu ia para casa dormir, eu queria dormir tranquilo. Ok. Então... O que eu sempre apostei? Poxa, então, contra roubo físico, né? O cara vai lá me roubar computador, que vai e tal. Mas pelo menos eu sei que alguém vai avisar, ou vai chamar a polícia, vai avisar a mim, os gerentes, ou quem valha, para ir até o local. Eu tenho isso no meu sistema, na minha empresa? Sim, hoje nós trabalhamos com um sistema, Marcos, chamado RMM. Esse sistema de RMM, ele faz monitoramento de diversos tipos de... São sensores que tem todo o sistema da Polycom. Por exemplo, um HD. Se o seu HD começar a ter algum sinal de falha no seu servidor, é claro, não aquele curto que vai lá e queima tudo. O backup vai resolver. Mas vamos supor que está tendo um sinal de falha no seu disco. O RMM eles nos mandam um alerta dizendo que esse HD está prestes a falhar. Mesmo com tudo trabalhando. Isso, quer dizer, então você está monitorando a nossa empresa, né, a minha, o meu sócio. Então eu posso dizer que antes do meu Note ou do meu minha CPU, sei lá, meu computador, antes dele poder parar, na maioria das vezes, você já pode se antecipar, é isso que você quer dizer? Isso, eu recebo um alerta, esse HD está prestes a falhar, seja o HD do próprio servidor ou até um HD de backup. O que eu vou fazer, como já aconteceu diversas vezes? Marca, é o seguinte, vou falar com o superior da empresa, o HD do servidor X está apresentando problema. Tudo está funcionando, mas a gente já precisa trocá-lo. A gente se planeja, seja depois do expediente, ou final de semana, compramos o HD novo, fazemos a troca e como se nada tivesse acontecido. Olha que legal a tecnologia. Isto falando do sensor da parte de hardware. Temos também do antivírus. A máquina não está com o antivírus instalado ou foi desinstalado. A gente já tem o alerta também. Então você quer dizer para nós que existe essa possibilidade, essa condição. Sim, né? Sim, com certeza. Porque por mais, né, instalamos eu sei que você falou do Fire, fizemos atualizações quase que diárias, eu sei que vocês realizam. Eu sei que do backup você me conhece, né? Há muitos anos eu sou
o chato do chato do chato. E eu sou apaixonado por backup, então teve um casamento aí, ó. Eu sempre acreditei na segurança da informação, não é? Não estou querendo vender a empresa, mas eu sempre fui chato porque eu tenho que dar segurança para quem me contrata, né? Seja na parte contábil, jurídica, o que vale. Certo. Então eu tenho que ter, por exemplo, esse parque tecnológico resguardado, não é isso? Exatamente. Porque eu fui descobrir que pode ter seguro, mas não há preço do seguro para isso. Roubar dados. Alguém pode me dizer quanto custa os dados? Né? O dado, Marco, é a parte intelectual da empresa. Ou seja, ela não tem valor. O valor é imensurável, né? É imensurável. Então, né? Cada empresário tem o seu valor dos seus dados. Por isso que eu digo, como é que eu faço uma apólice de seguros? Né? Como é que eu vou mensurar isso? Por isso que eu digo, o que você está me dizendo é que a minha tranquilidade, eu posso dormir, né? Claro, ninguém vai dizer que estou 100% garantido. É que nem eu chego para os meus clientes na área jurídica, olha, o processo tem 99% de chance de ganho. Isso. Mas eu jamais vou dizer, essa ação está ganhando. Então, eu acho que na informática é a mesma... Exatamente. Agora, falando no backup, mesmo que você fale, então, Júlio, legal, estou com meu backup na nuvem, estou seguro? Ainda não. Não é que não está seguro. Está seguro sim. Mas existe uma regra, Marcos, uma regra chamada regra de ouro do backup. É uma regra chamada 321. Pode pesquisar na internet, regra 321 backup. Essa é a regra mundial, que significa 3 cópias em 2 mídias diferentes e uma fora da empresa. De preferência, aí é uma opinião minha, né, com 3 tecnologias diferentes. Quando você entra com 3 tecnologias diferentes, você entra na regra do não repúdio à informação. Ou seja, mas peraí, teve uma falha de backup ou esse não rodou, você tem outra tecnologia rodando. Então a chance, existe um cálculo, Marcos, que se faça de der um problema nessas 3 rodando, é 1 em 1 milhão. Para você ter uma perda de informação, ou seja, de 1, 2 dias, ou o que seja. Mas perder mesmo, não porque você está usando a melhor regra que existe no mercado. Nada é infalível, mas se reduz com muito certeza. A condição. Isso. É que, veja, eu sei que vocês vão trabalhar, ou até a JBS, ou quem vale, que teve a sua invasão. Né? Mas eu quero ter pelo menos o mínimo da garantia que eu não quero pagar resgate para ninguém. Exatamente. Então essa é a sua garantia, porque, Marco, depois que já aconteceu, mesmo que você vá pagar um resgate, que já é absurdo, ainda mais com o valor do Bitcoin, que já é irrastreável, não tem como você ter garantia, porque você está lidando com um criminoso, que você vai ter seu dado de volta. Não tem garantia. Você pode pagar, como muitas empresas já pagou, e não teve o resgate. Por isso que o melhor remédio, a melhor solução é ter o backup. E esse backup tem que estar bem configurado. E você sabia que no seu backup ainda, Marco, você tem, além dessa opção de disaster recover, existe uma opção chamada arquivamento, onde, uma vez que é feito o arquivamento, que ele é semanal, ele fica na nuvem por tempo indeterminado. Então, se você precisar, mas eu preciso de um arquivo que a gente apagou, consciente, a gente apagou. Mas agora, depois de 3 anos, eu preciso daquele dado. Ele vai estar na nuvem no arquivamento. Perfeito, isso é fantástico, não só para contabilidade, advocacia, empresas que trabalham com projetos, né? Isso é essencial. Eu posso dizer que é para qualquer empresa. Sim, para qualquer empresa. Porque a informação ela vale para todos. Isso, né? Mas eu dou essa informação porque tem muito backup em nuvem que tem retenção. O que é retenção? Quando você exclui o dado do servidor, ele fica... Um exemplo, a retenção é de 30 dias. Excluído do servidor, fica 30 dias na nuvem. Então, geralmente, os backups em nuvem são por retenção, 90 dias. Mas quando se tem o arquivamento, você fica mais tranquilo. Porque você pode sentir falta de um dado que foi importante, que você apagou consciente, mas, Júlio, agora eu preciso, eu apaguei, mas eu quero de volta. Então, você tem essa possibilidade. Né? Então, é contra a falha, mais uma falha humana, às vezes, né? Que não era para ter apagado, já ajuda muito também. Que bom, Júlio. Olha, porque nessa nossa parceria, né, de 20 anos, pelo menos eu sempre apostei, né, em vocês, né, no que desenvolve, e sei que, mesmo na invasão, nós não tivemos nada que foi excluído, retido, pelo menos não tive prejuízo algum na época. E isso eu fiquei muito satisfeito. Que legal. Por isso que eu vim aqui, eu não tenho vergonha de dizer, porque
é impossível você dizer alguém que não foi assaltado ainda. Não tem como. Ainda, né? Até o dia que foi. Exatamente. Sabe que eu sempre dizia isso em São Paulo. Marcos, você nunca foi assaltado em São Paulo? Nunca. Um dia foi lá, me assaltaram, eu de short e chinelo na frente da minha casa. Eu falei, então, tive a primeira vez. Não tem jeito. Sorte que não teve consequência. Todo mundo tem a primeira vez e assim, muitas empresas, e por isso que a gente pega muito nessa parte de ransomware, Marco, porque ele está aumentando exponencialmente, é muito. E ainda mais com o Bitcoin alto, hoje o Bitcoin está $40 mil. Então você imagina a tecnologia que hoje acabou aquela época, Marco, que tinha o hacker lá dentro do quarto dele fazendo vírus. Hoje não, tem hackers, né, grupos de hackers que estão empenhando, hackers com muita inteligência, se empenhando para poder sequestrar arquivo. E a sua empresa tem que estar preparada para isso. Vai acontecer? Vai, mas a gente vai estar preparado para isso, como sempre esteve. Isso eu espero, Júlio. Isso, não, fique tranquilo. Eu também me dá tranquilidade e eu gostaria de passar isso para todo mundo, porque é uma parceria de muitos anos e espero que realmente continuemos assim, somente vocês sempre estão buscando atualizações, modernidades, ou o que valha, porque a segurança para mim é tudo. É isso aí. E detalhe, não pode dar outra ferramenta. Eu tenho um backup aqui do YZ, mas será que ele ainda é o melhor? Um exemplo, você já ouviu falar, Marco, no quadrante mágico do Gartner? Eu acho que ele joga futebol lá em Versalhes. Olha que interessante. O quadrante mágico do Gartner é uma empresa, a maior empresa de consultoria do mundo que fica nos Estados Unidos. E por que o quadrante? Porque no quadrante, que sai anualmente, as maiores empresas do mundo ficam nesse quadrante. Então tem visionário, quando tem lá na parte que é de líder. E o EDR que a gente trabalha hoje, ele entrou como EDR no quadrante mágico, entrou como EDR, como visionário. E agora, esse ano de maio agora, ele já foi para líder. Então, nós trabalhamos não porque eu gosto dessa ferramenta, eu gosto dele. Não é porque a gente gosta, a gente trabalha com estatística. Então, nós trabalhamos com as melhores do mercado. Você pode ter certeza que ela vai estar no topo. E é claro, por que não idolatrar? Se amanhã surgir outra e ele subir o lugar do que a gente já trabalha, a gente vai conversar de novo. E aí a gente vai acompanhando a tecnologia. Perfeito, perfeito. Eu agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Eu acho que, não sei se o pessoal pôde apreciar, é uma pequena colaboração nossa. Se tiver dúvidas aí, deixa nos comentários, aí pode conversar, entre em contato conosco, a gente vai ter um prazer em conversar com vocês e tirar qualquer dúvida. Tá ótimo. E olha, se precisar outra vez, estou à disposição. Tamo junto, Marco. Valeu. Agora é assim, que assim pode. Tá certo. Até breve, pessoal. Até mais. Até mais.